Os FIAGROS são recentes e é uma nova forma de você poder estar investindo no agronegócio mesmo sem ter uma terra. Porém, é preciso tomar alguns cuidados quando a gente fala de FIAGROS, porque além de ser um tipo de investimento muito novo, ele traz alguns riscos com ele. Hoje a gente vai analisar dois FIAGROS. O primeiro é o BBGO. Um FIAGRO do Banco do Brasil, que a gente pode considerar um FIAGRO mais seguro. Quando a gente fala de Banco do Brasil e em agronegócio, a gente tem operações muito seguras. E o outro é o RISAG, um FIAGRO gerenciado pela RISA, uma das maiores gestoras de quando a gente está falando de agronegócio no mercado de fundos imobiliários. Porém, ele ainda tem algumas concentrações que preocupam muitos investidores. Hoje a gente vai analisar esses dois FIAGROS para entender se de fato são uma boa forma de investimento ou é um risco muito grande que você pode correr. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E bom, vamos deixar de enrolação, se inscreve, deixa o like e vou começar primeiro com o BBGO, depois a gente passa pro RISAG. Bom pessoal, o BBGO hoje está custando cerca de R$ 92,64. E uma coisa que eu quero destacar com vocês é a questão do valor do BBGO. Ele é um fundo que sempre foi negociado abaixo do seu valor patrimonial. Quando a gente olha o gráfico desde o seu lançamento lá em fevereiro de 2022, a gente vê que o fundo veio sempre negociando ali bem abaixo, chegou a atingir uma mínima de R$ 77,00 e logo depois esse fundo começou a subir, chegou a cerca de 93 e hoje está custando 92. Mas por que de fato isso aconteceu? Um fundo que foi negociado desde o seu lançamento e por muito tempo, por mais de um ano, aí abaixo do seu valor patrimonial e agora continua subindo. O principal fator é que a gente tem muitos investidores profissionais comprando esse FIAGRO. A gente tem alguns FIAGROS comprando essas cotas, muitos fundos de investimento privado estão comprando. Então, assim, era uma ótima oportunidade, tá? Um desconto mais barato, o pessoal acabou comprando. Isso levou a uma valorização muito grande desse fundo, principalmente quando a gente olha os últimos 12 meses. A gente vê que o fundo saiu de 77 para 93, então praticamente mais de R$ 20 só aí de valorização. Um dividend yield de 13%. No mundo dos FIAGROS está relativamente baixo, mas é como eu falo para vocês, é risco-retorno, vai entregar menos, mas vai ter um seguro maior. Uma valorização de 8,48% nos últimos 12 meses. Então, seu valor justo está em 97,71 e ele hoje é negociado a 92. Então, ainda assim, é um dos poucos FIAGROS que consegue ainda ser negociado abaixo do valor patrimonial. Tem 6 milhões em caixa, é um valor relativamente baixo e tem menos de 10 mil cotistas, então é um fundo muito pequeno ainda. A gente vê que essa valorização que ele teve, principalmente foi por causa dos investidores profissionais. Fez média diária 400 mil no mercado de fundos, é muito pequeno. E é um fundo aí que tem cerca de só de 400 milhões de patrimônio. Então ainda tá começando a engatinhar, muito pequenininho. E uma coisa que eu quero destacar com vocês é a questão do pagamento de dividendos dele. Ele é muito variado. Ele vem aumentando desde o ano passado, vem chegando. Já chegou a 1,20, distribuiu esse lucro que estava acumulado e agora está entregando em 1 em 1. Só que ele não é um FIAGRO que ele entrega sempre o mesmo rendimento. Isso porque a gente está falando de fazendas e tudo mais. Então, às vezes ele recebe algumas coisas semestralmente, trimestralmente. E isso acaba variando um pouco. Mas de fato eu acho que é algo que se a gestão do BBGO fizesse de pegar e criar um guidance e manter um rendimento estável, traria muito mais cotista. Essa variação acaba expulsando um pouco. O pessoal não gosta muito. Bom, aqui é a parte do relatório. É um relatório um pouco mais simples, não tem muitos pirulas, né? Muitas ilustrações ou algo do tipo. Mas no geral passa o que tem que ser passado. Duas coisas que eu destaquei desse fundo. Primeiro é a taxa de administração, que eu julgo relativamente muito baixa quando a gente está falando de FIAGRO, 0,85%. E tem uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI mais 1%. Por enquanto, essa taxa de performance não está sendo cobrado, porque o CDI está alto. Mas quando o CDI descer, provavelmente ela vai começar, porque vai ser muito fácil passar o CDI mais 1%. No geral, de movimentação a gente não teve nenhuma. E eu só quero destacar aqui com vocês coisas importantes. A primeira é a distribuição da carteira. Ela está praticamente focada totalmente aí nos CRAs, então não tem nenhum outro tipo de investimento. Em relação à taxa de compra, o fundo é basicamente dividido meio a meio entre IPCA e CDI. A taxa de IPCA está em IPCA mais 6,92 e o CDI está em CDI mais 2,83%. A gente percebe que são taxas relativamente muito baixas, então isso traz mais seguros. A gente tem FIAGROS aí com taxas muito maiores, CDI 6%, 8%. Então é uma ótima maneira de você analisar o risco das operações, a taxa de juros que é pagada. E vamos lá, exemplo. Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que tem um histórico de devedor, obviamente que você tem que oferecer uma taxa muito maior, porque o risco que você está correndo é muito grande. Não faz sentido você emprestar, vamos lá, Joãozinho paga sempre bem, Filipinho não paga nunca. Você vai emprestar dinheiro, mesma quantidade às vezes, vai emprestar 10 mil pro Joãozinho e 10 mil pro Filipinho. Não faz sentido você cobrar a mesma taxa do Joãozinho do que do Filipinho. Do Joãozinho você tem certeza que você vai receber, do Filipinho não, então o risco é muito maior.
Por isso que a gente analisa isso. Composição da carteira, gosto muito. Acho que eles só podiam deixar em relação à ordem, né? Deixar decrescente ou crescente em relação à porcentagem do patrimônio. Mas ele não possui muitas concentrações. Tem algumas porcentagens maiores que são maiores que 5%, mas não é nada tão alto como a gente tem no Vigia, que é 10, 15%. Aqui as operações tornam em volta de no máximo 8, 7%, e é algo de mais segurança pra gente. Mas a gente tem muitas operações muito pulverizadas, são mais de 36 CRAs diferentes, então traz muita segurança. Composição setorial, que eu acho que é muito importante, quando você está construindo uma carteira de FIAGRO, é extremamente importante você diversificar isso. Então, você vai ter 3 FIAGROs, é importante você ter um que investe em grão, um que investe em açúcar e etanol, e outro que, sei lá, em pecuária, em milho, sei lá, algo que de fato, que se aconteça algum problema, se tem alguma crise, por exemplo, surge uma peste para os grãos, não vai afetar tanto o açúcar e etanol, entendeu? Para você ficar protegido, que você investe 3 FIAGROs no mesmo setor, te dá uma seca ou algo do tipo que vai impactar exclusivamente um setor, você pode sofrer mais. Aqui mostra interessante, ó, a evolução da cota patrimonial e a cota mercado. Ela veio sempre negociando com esse ágio, com esse deságio muito grande e tal. E aí agora vem chegando perto. Muito interessante isso. Aqui a distribuição de dividendos dele é DRE. A gente vê que a despesa dele, ó, eu julgo bem pequenininha, cara. É menos de 10% em relação ao fundo, é muito bom isso. E aí gerou 4,94, tirou a despesa, sobrou 4,61 milhões, né, no caso. E aí o resultado por cota foi de 1,15 e distribuiu 1,01. De fato, eu espero que a gestora comece a acumular um pouco mais para criar uma estabilidade, um guidance reto, porque olha aqui, 87, 1,20, 1,20, 1,2, 1,2090. Aí esse aqui de final do semestre não conta aí 1 e 1. E se ele mantesse R$1 sempre, essa cota aí com certeza subiria muito mais. Aqui os dividendos, a gente vê, ó, como o gráfico ele é muito variável, ele não é uma reta. E aqui embaixo, algo que sugiro a leitura para vocês depois, eles explicam um pouco mais sobre as posições que tem mais de 5% da carteira. Então, sobre todas as empresas, ó, Eldorado, Cochupé, Neominline, Usina Cerradão, Usina Coruripe, Dori Alimentos, Fiagril. Então são cerca de 7 operações aí que tem mais de 5% da carteira. Então 7 operações aí, então praticamente 35% da carteira alocada nessas empresas. E no geral, se a gente for olhar Fiagro, não é tão, é uma concentração, mas não é tão grande, né? Tem Fiagro aí com muito mais concentração. E aqui embaixo, diferente dos outros Fiagros, em vez de colocar os comentários do agronegócio lá em cima, eles colocam aqui embaixo. Pra se a pessoa quiser ler, ela lê, senão ela só sai. E aí, coisa que eu quero destacar com vocês aqui, em relação ao PIB agropecuário, que em 2023 subiu muito, em 2024 a tendência de alta também. E tudo isso foi provocado pela safra recorde. E, como eu falei em relação à safra recorde, olha só a previsão da produção de grãos para 2022 e 2023. Mais de 317 mil toneladas. Então são muitas toneladas e a produção do ano passado para cá subiu muito. A gente olha, era 272 mil para 317, praticamente 50 mil de aumento em questão de 1.000 toneladas. Então é muita coisa. Por isso que a gente vê uma grande desvalorização. Grãos, de tudo no geral. E eu vou mostrar isso agora no RZAG para vocês. Bom, pessoal, chegando aqui no RZAG, tá custando hoje R$ 9,70. E a gente vê, olhando o gráfico dele, era um fundo que sempre foi negociado aí acima de R$10, bem, lá em novembro de 2022. E na época, pós-eleição, o pessoal muito desacreditado com o Brasil e tudo mais, começou a cair. Chegou na mínima de 8,69. E aí agora ele vem se recuperando para voltar, talvez, àquele valor que ele era negociado antigamente. A gente olha o dividend yield, 15,45%. Já é um dividend yield muito mais alto, principalmente por causa dessa desvalorização. Teve essa desvalorização e o fundo continuou entregando a mesma quantidade. Então isso trouxe o dividend yield mais para cima. No geral, um dividend yield muito alto. Uma desvalorização de 5% nos últimos 12 meses. Então seu valor justo por cota tá em R$ 9,50. Então hoje ele passou. Eu, por exemplo, quando eu entrei nesse fundo, consegui pegar abaixo. Peguei a 9,20 ou 9,30, eu acho, se eu não me engano. Então foi um valorzinho muito bom. Hoje me torna tranquilo. Então, 3% acima do valor. E tem 600 milhões de patrimônio. Nos Fiagros aí deve ficar entre o top 5, mais ou menos. Aí top 6. Se a gente for dar os maiores Fiagros em valor patrimonial. 21 milhões em caixa. Então 64 mil cotistas. A gente vê que o tamanho do número de cotistas em relação ao BBGO, por exemplo, é muito maior. E aí o último rendimento anunciado, cerca de 14 centavos por cota. Muito bom rendimento. E aí olha o que eu falo para vocês em relação a você manter um guidance, uma distribuição constante. Viu que o fundo varia, mas ele não passa abaixo de 10 centavos. Entre 11 e 14 centavos, sempre nessa mesma métrica. Isso é muito interessante. Eu acho que de fato é muito válido para um fundo, talvez a gestora lá do BBGO, começar a criar um guidance, entrega a mesma quantidade sempre. Ah, começou com mais um pouquinho de lucro, entrega um pouco mais. Isso gera pro cotista, para quem tá querendo entrar, muita facilidade, traz mais segurança.
E aí, chegando no relatório do Risa Fiagro, iniciou atividades lá em outubro de 2021, então muito recente, vai completar 2 anos agora. A taxa de administração de 1,15%, como eu falei pra vocês, é uma taxa relativamente mais alta do que o BBGO, por exemplo. Coisas interessantes, tem 31 ativos, um spread médio de CDI mais 5,52%. Olha como vocês estão vendo, paga mais dividendos, cobra uma taxa mais alta e corre um risco maior, a gente vê isso pela taxa. A duração média da carteira está em 2,64 anos, então a duração muito mais curta. Aqui eles vêm comentando sobre os panoramas e tal. Eu quero destacar principalmente nessa questão são os indicadores, os gráficos. A gente vê, ó, a soja chegou na sua mínima aí de 150, passou, não passava muito tempo, desde lá de 2021. E agora ela vem fazendo pullback e parece que vai recuperar. Vamos aguardar, né? Mas no geral eu acho que a soja deve se manter entre esse valor de 200 e entre 150 e 120. Não deve talvez chegar a 200. Vai manter essa médiazinha aqui, ó. Acredito que seja isso. Isso aqui foi algo muito fora da curva que aconteceu e não deve voltar a acontecer no curto prazo, não. A gente vê o milho, mesma coisa, o milho derreteu muito, principalmente porque a questão da safrinha, a gente teve um momento de produção maior lá, e vocês sabem como a gente funciona, produz demais, tem muito no mercado, o preço cai mesmo. E aí voltou lá para os patamares da pandemia, lá em julho de 2020. Talvez se recupere, mas não deve passar muito, não deve chegar muito mais perto de 100 reais, não. Deve ficar entre essas margens aqui, entre 50 e 80 reais, por aí, não deve passar disso. Algodão teve uma queda bem mais acentuada, de fato voltando aos patamares que era no período normal, né, pré-pandemia aí. Vê que o algodão era sempre negociado abaixo de 100 reais, teve esse boom e agora ele vem para corrigir e deve se manter nessa média aí, entre 100 e 150 reais, talvez até abaixo do que de fato acontece. Mas assim, se vocês não sabem, eu também tenho uma questão de outros investimentos que é fazenda. Tem alguns bois que eu vendo, compro eles pequeno, vendo depois para corte, e isso me traz uns bons retornos aí, na média de 2 anos mais ou menos. Então você compra um bezerro, hoje o bezerro tá custando em média R$ 1.300, R$ 1.500 reais, e vende o boi gordo quando tá numa boa assim depois de 2 anos, por cerca de 4 mil até 5 mil quando tá um pouco mais alto. A gente divide, traz um bom rendimento e é um risco muito menor, né? Você tem o risco do boi morrer e tal, mas ainda assim, e a gente vê que de fato teve o crescimento, a arroba do boi chegou a 300 reais, hoje caiu mais, tá em 220 se eu não me engano, e acho muito difícil voltar de fato o que era nesses picos aí, principalmente por causa da China e tudo mais. Então ele deve manter uma média mais baixinha mesmo. A gente vê como que o número de cotistas cresceu tanto num período aí de praticamente um ano. Era um fundo aí que tinha 9 mil cotistas e agora tá em 64 mil. Cresceu muito mesmo. O QDRE dele, destaque pro mês de julho, foi o mês que ele mais gerou nesse ano, 10 milhões. Tirou as despesas e aí teve um resultado de 1,035 e entregou isso mesmo. Piagos normalmente não acumulam muitas reservas, eles já entregam logo. Aqui o histórico de rentabilidade, vem entregando um CDI mais 2,74% todo mês aí, muito bom. O indexador ele é focado totalmente no CDI, as garantias, alienação fiduciária de terras é a maior parte, com 89%, excelente. E de fato, não pagou? Me dá sua fazenda aí, beleza, contrato, pá. Pega, você arrenda, você vende aquela fazenda, você ganha dinheiro demais. Então, aqui, ponto positivo do Fiagro é que é fazenda, muitas vezes a garantia. Cara, fazenda todo mundo quer. Não é igual um prédio numa má localização. Uma fazenda no Mato Grosso, aqui em Goiás, em Maranhão, qualquer lugar que você pega, cara, dependendo da fazenda, você vende, você arrenda ela com muita facilidade. Isso é um ponto muito positivo que eu gosto. Portfólio, prazo superior até 3 anos é a maior parte, 88%. E aqui o portfólio da cultura, que eu tava falando pra vocês, ele foca principalmente em soja, então 51%. Logo em seguida vem milho, algodão, semente de soja. O foco deles está no investimento a longo prazo. Aqui espalhado, então Mato Grosso, que é a região forte do agro. Tem aqui o Mato Piba, são esses 4 estados, região muito forte na produção de soja. Goiás também, Paraná, São Paulo e Minas ainda produz muito, mas tá ficando cada vez mais para trás dessas regiões. Com o tempo, aqui ó, Pará, Amazonas, até mesmo os estados mais do norte aqui, mais Roraima, por exemplo, deve continuar seguindo essa expansão e aumentando ainda mais a questão do agronegócio e os estados do sul perdendo cada vez mais. E aqui é algo importante de atualização para vocês, que é essa questão da perspectiva que eles têm para o fundo. E eles identificaram uma oportunidade e aí eles realizaram uma operação compromissada, que é a questão da alavancagem para aumentar a rentabilidade do fundo. E aí eles adquiriram um CRA do grupo MG e com essa justificação, né, adquirindo esse CRA, hoje a alocação do portfólio do fundo está em 6%, então tá um pouquinho alavancado, mas isso, quando feito de uma maneira certa, eu confio muito na Risa.
algo que com certeza vai trazer retornos para o fundo. E aqui as operações, a gente vê que tem algumas taxas mais altas, CDI mais 11%, é bem mais risco. E aí a porcentagem do PL ele é bem diversificado, mas tem algumas operações que são bem concentradas. Viu? KPS Agropecuária, são muitas concentrações. E aí o grupo MG que eles adquiriram agora, tomando, dá mais de 9%, então concentração também. E aí as taxas tem uma CDI mais 3% e a CDI mais 9%. São operações de mais risco, mas que vão entregar mais. Aqui tem explicando sobre todos os devedores, acho que de fato vale a pena vocês entrarem depois e analisar cada um. Em geral é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Atualizações desses dois fiagos, RZAG eu tenho na carteira, BBGO talvez pro futuro, gosto muito da questão dele. É a segurança e um pouco de taxa mais baixa. O que eu não gosto muito é que não tem muitos comentários do gestor. Acontecem muitas movimentações. Isso é bom e é ruim, depende do ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou.